Olá, aluno! Seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos aqui reunidos para iniciarmos o seguinte tema: analisar função exponencial. Para que você seja bem-sucedido neste tema, é fundamental você já ter entendido o conceito de função. Normalmente, quando você trabalha com função, você fica um pouco preocupado porque você terá relação entre variáveis, no caso variável x, variável y, e você acaba percebendo que esse conceito continua existindo na função exponencial e que não é nada demais. Na verdade, eu sempre falo para os meus alunos que para que eles consigam ter facilidade com função exponencial, é bem importante lembrar também sobre propriedades de potência. Portanto, para facilitar o conceito, trago aqui para você função exponencial e também comentarei sobre propriedades de potência. Vamos então começar mais uma aula. Acompanhe comigo para que você consiga aprender todas as formas conceituais para que você possa executar as questões da sua prova. Vamos lá? Assunto de hoje é função exponencial. Definição de função exponencial. Toda função exponencial ela pode ser representada como f de x é igual a elevado a x. E eu coloquei aqui algumas observações para você. Se é uma função exponencial, é porque nós estaremos trabalhando a ideia de potência. Lembrando que toda potência tem a sua base e tem o seu expoente. No caso, a base é a e o expoente é o valor de x. Portanto, quando eu leio f de x é igual a elevado a x, esse a representa a base da sua função exponencial. E tem uma condição de existência. Esse a ele tem que ser maior do que zero. Tem que ser um valor positivo. E outra coisa, ele tem que ser diferente de 1. Até porque, se ele for igual a 1, você não terá a caracterização de uma função exponencial, tá? Então, não pode esquecer. O a é a base, essa base tem que ser positiva e tem que ser diferente de 1, porque senão 1 elevado a qualquer valor continuará sendo igual a 1 e aí você perderá a característica de uma curva exponencial dentro do conceito de uma função exponencial. Se esse a representa a sua base, esse x representa o seu expoente. Beleza. Detalhe que quando eu digo que todo f de x é igual a y, eu acabo construindo a seguinte relação. Y é igual a elevado a x. Isso aqui é uma equação que representa a sua função exponencial e que, se isso é um conceito de função, vale a pena lembrar que conforme você vai atribuindo valores para uma variável, você vai encontrando os valores correspondentes para a outra variável. Ou seja, a variável y ela vai variando em função de x. Beleza? Temos aqui uma outra importância muito grande quando a gente fala sobre função exponencial, que é o gráfico da função exponencial. O gráfico desta função, da exponencial, necessariamente passa pelo ponto. Lembrando que quando eu falo em ponto, eu falo em par ordenado. Lembrando que quando eu falo em par ordenado, ele tem sempre a mesma ordem. Valor de x e valor de y. Portanto, o gráfico desta função passa pelo ponto 0 e 1, ou seja, quando x é igual a 0, o resultado de y será 1, pois todo número elevado a 0 é igual a 1. Quer ver só? Se eu pego isso aqui, ó, y é igual a elevado a 0, se eu substituir esse x por 0, vai ficar a elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando x é 0 e x é o expoente da sua potência, necessariamente o resultado dessa operação para encontrar o y, qualquer valor elevado a 0 será igual a 1. É por isso que todo o gráfico da função exponencial ele vai passar por esse ponto, x0, y1, pois todo número elevado a 0 ele é igual a 1. Outro detalhe importante, além disso,
a curva exponencial, ou seja, falo em função do primeiro grau, é reta, falo em função do segundo grau, é parábola, falo em função exponencial, é uma curva exponencial. E essa curva exponencial, ela não toca o eixo Y, perdão, o eixo X. Ela se aproxima ao máximo, mas ela não chega a tocar o eixo X. Ela só corta o Y no ponto 1, quando x é igual a 0. Beleza? Outra informação importante. Na função exponencial, a base, que era esse a daqui, essa base é sempre maior que 0, positiva. Logo, essa função ela terá sempre uma imagem positiva. Lembrando que imagens são os valores de y correspondentes. E se a minha base é positiva, os valores que eu encontrarei para y também serão. Dessa forma, não se apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4, porque se apresentasse pontos nos quadrantes 3 e 4, seria uma imagem negativa. Portanto, na função exponencial, os pontos são apresentados no primeiro quadrante e no segundo quadrante, e não no terceiro e no quarto quadrante. Porque terceiro e quarto quadrante, em se tratando de função exponencial, você teria, na verdade, uma caracterização de uma imagem negativa. E na função exponencial, a imagem sempre será positiva, porque a base será sempre maior que 0. Temos aqui um primeiro exemplo mais prático para você entender melhor como é que funciona a ideia da função exponencial. Olha só o que eu coloquei para você. Primeiro exemplo, se A é maior que 1, ou seja, aqui eu já estou colocando a base, que é A, sendo uma base positiva, e diferente de 1, porque ela é maior do que 1. Quando a base de uma função exponencial é maior que 1, teremos um gráfico crescente, teremos uma função crescente. O que isso representa? Simples. Conforme eu aumento os valores para x, eu também vou aumentando os valores para y, beleza? Temos aqui o exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x. Perceba que esse 2 é a base da minha função exponencial. Esse 2 é um valor positivo, ele é diferente de 1 e detalhe, ele é maior do que 1. Então eu já sei que nós teremos um gráfico crescente naquela função exponencial. E a ideia que eu estabeleço é, lembrando, todo f de x é igual a y. E aí você constrói y é igual a 2 elevado a x. O que eu fiz aqui? Uma tabelinha, atribuí aleatoriamente valores para x sendo igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E quando nós substituirmos esse x, que é o expoente da nossa potência, por esses valores que eu escolhi aleatoriamente, nós vamos encontrando os valores de y correspondentes. Portanto, quando x é igual a menos 2, y será 2 elevado a menos 2. Lembrando que aqui eu tenho uma potência com expoente negativo, então eu tenho que fazer o inverso da minha base. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Esse expoente que era negativo, ele passa a ser positivo. Portanto, meio ao quadrado. Esse expoente só vem para cá para baixo, porque aqui para cima não faz sentido, até porque 1 elevado a qualquer valor continua sendo igual a 1. E 2 ao quadrado dá 4. Então, quando x é igual a menos 2, o y vale 1 quarto. Agora, quando x é igual a menos 1, y será igual a 2 elevado a menos 1. Novamente, potência com expoente negativo, faço o inverso da base. Inverso de 2 é 1 sobre 2. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Como é sabido, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Portanto, meio elevado a 1 corresponde
a meio. Portanto, quando x é menos 1, o y vale meio. Agora substituiremos o valor de x por zero. Quando x é igual a zero, y será igual a 2 elevado a zero. Como é sabido, qualquer valor elevado a zero é igual a 1. Portanto, quando x é igual a zero, o y é igual a 1. Quando x é igual a 1, o y será igual a 2 elevado a 1, que dá 2. Portanto, x sendo 1, o y passa a ser igual a 2. E quando x é igual a 2, o y passa a ser 2 elevado a 2. 2 ao quadrado é 4. Então, quando x é igual a 2, o y é igual a 4. Formamos aqui ao todo 5 pontos, 5 pares ordenados que nós demarcaremos no nosso plano, perfeito? Primeiro par, quando x é menos 2, então vou colocar mais ou menos aqui, ó, menos 1, menos 2. O y vale 1 quarto, lembrando que 1 quarto é 0,25. Então aqui é 1, aqui é meio, então aqui é 1 quarto. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada, temos aqui um ponto já no nosso gráfico. Beleza. Próximo par. Quando x é menos 1, y vale meio. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada, temos ali outro ponto. Terceiro par, quando x é igual a 0, y vale 1. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada, temos ali mais um ponto no nosso gráfico. Quando x for igual a 1, y será igual a 2. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada, mais um ponto no gráfico. E quando x for igual a 2, y será igual a 4. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada, mais um ponto no nosso gráfico. Quando a gente unir os pontos, caracterizaremos a famosa curva exponencial, ó. Temos aí, portanto, a curva exponencial. Lembrando a você o seguinte: função exponencial sempre teria uma imagem positiva. Ou seja, se é uma imagem positiva, não é uma imagem negativa. A curva exponencial ela não estará na parte de baixo, com pontos no terceiro e no quarto quadrante. Pelo contrário, você está percebendo que eu tive ponto aqui, aqui, aqui e aqui. E esses pontos se encontram no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Perceba que eu não tenho ponto no terceiro quadrante e nem no quarto quadrante. Beleza? Outra coisa importante, a função exponencial sempre vai passar naquele ponto 0 e 1. Porque quando x é igual a 0, sendo x o expoente da sua potência, qualquer valor elevado a 0 fará com que o resultado seja igual a 1. Então não tem para onde fugir. A curva exponencial ela sempre vai passar naquele ponto. X sendo igual a 0, y sendo igual a 1. E outra coisa, a curva exponencial ela não encosta ao eixo x. Ela chega bem próximo do eixo, mas ela não chega a encostar, tampouco a cortar. Ela só corta o eixo y sempre no ponto x0, y1. Beleza? Vamos agora verificar um outro exemplo, agora de uma relação decrescente. Temos agora a segunda análise a se realizar.
Eu coloquei assim, ó. Por sua vez, as funções cujas bases são valores maiores que zero, ou seja, valores positivos, e menores que 1, então ainda são diferentes de 1, são funções decrescentes dentro da ideia exponencial. Exemplo, f de x é igual a meio elevado a x. Perceba que essa base aqui, meio, é maior do que zero e ao mesmo tempo essa base ela é menor do que 1. Logo, ela está compreendida entre 0 e 1. E se a base de uma função exponencial estiver entre 0 e 1, é porque essa função ela é decrescente. Lembrando que f de x é igual a y e você acaba construindo a seguinte relação. Y é igual a meio elevado a x. Vamos começar a brincar com isso então? Primeiro, vou considerar o nosso x sendo igual a menos 2. Quando x é igual a menos 2, y será meio elevado a menos 2. Opa! Potência com expoente negativo. Faço o inverso da base. Então, 1 sobre 2 inverso 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. Esse expoente que era negativo, ele fica positivo. Portanto, 2 ao quadrado é igual a 4. Quando x é menos 2, o y vale 4. Quando x for igual a menos 1, y será igual a meio elevado a menos 1. Potência com expoente negativo. Faço o inverso da base. Inverso de 1 sobre 2, 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. 2 elevado a 1, 2. Então, quando x é igual a menos 1, o y vale 2. Quando x for igual a 0, o y será igual a meio elevado a 0. E qualquer valor elevado a 0 é igual a 1. Portanto, quando x é 0, o y vale 1. Quando x for igual a 1, o y será igual a meio elevado a 1. Todo mundo já sabe que qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo. Portanto, isso dá meio. Logo, quando x é 1, y vale meio. E quando x for igual a 2, y será igual a meio elevado ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, quando x é igual a 2, o y vale 1/4. Temos ao todo aqui 5 pares ordenados que nós iremos representar esses 5 pares no nosso plano. Primeiro par, quando x é menos 2, o y vale 4. Portanto, x é menos 2, y vale 4. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada. Temos ali o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, quando x é menos 1, o y vale 2. Novamente, abscissa ordenada, outro ponto. Terceiro, quando x é igual a 0, y é igual a 1, mais um ponto. Quarto par, quando x é igual a 1, y vale meio. E quando x é igual a 2, y vale 1/4. Prontinho. Unindo aqueles pontos, caracterizaremos a nossa curva exponencial. Prontinho. O que você está percebendo aqui? A mesma coisa do que eu disse anteriormente. Se a função exponencial, a imagem é positiva, ela se encontra no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Os seus
pontos. Eu não tenho ponto nem no terceiro nem no quarto quadrante. A imagem é sempre positiva, beleza? Outra coisa que você não pode esquecer, ó, a curva exponencial ela não chega a encostar no eixo x. E detalhe, essa curva sempre corta em y naquele ponto. Qual ponto? Quando x é 0, o y é igual a 1. Maravilha? Perceba que essa função ela passa a ser decrescente, porque se a base está compreendida entre 0 e 1, ainda que eu aumente os valores para x, os valores para y que eu vou encontrando, eles vão diminuindo. Então, quando o x aumenta e o y aumenta, a função lá é crescente. Porém, quando o x aumenta e o y vai diminuindo, a função passa a ser decrescente. Agora, nós trabalharemos propriedades de potência para poder fortalecer cada vez mais a sua confiança quando o assunto for função exponencial. Vamos então aqui rapidamente verificar como ocorre, como é o funcionamento das propriedades. A princípio, o que eu estou apresentando aqui para você não é ainda propriedade de potência. Passará a ser daqui a pouquinho quando eu começar a falar sobre multiplicação de potências de mesma base. A princípio eu quero que você entenda ideias básicas. Primeira ideia, expoente igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Exemplo, se eu tenho A elevado a 1, isso é a mesma coisa que A. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Logo, se eu tenho 2 elevado a 1, isso é igual a 2. Segundo caso, expoente igual a 0. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Exemplo, se eu tenho A elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, 2 elevado a 0 vale 1. Professor, mas e 1 milhão elevado a 0? Também é igual a 1. Terceira ideia importante, expoente negativo. Qualquer número diferente de 0 elevado a um expoente negativo é igual ao inverso deste número elevado ao oposto do expoente. Em outras palavras, presta atenção. Vamos supor que você tenha A elevado a menos 2. Opa, eu tenho uma potência com expoente negativo. O que eu tenho que fazer? Inverter a minha base. O inverso de A é 1 sobre A. E o expoente que era negativo, ele passa a ser positivo. Ah, professor, mas você tem a mania de colocar o 2 lá em cima? Tenho, mas se quiser pode colocar só aqui embaixo, porque 1 elevado a qualquer valor continua sendo igual a 1, então não é necessário, beleza? Logo, se eu tivesse 2 elevado a menos 2, eu tenho uma potência com expoente negativo. Tenho que fazer duas coisas. Primeiro, o inverso da base. Se a minha base é 2, faço o inverso dela. 1 sobre 2. E o expoente que era negativo, ele passa a ser positivo. E agora é só brincar. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Tranquilo? Ótimo. Agora sim você tem propriedades de potência pela frente. Vamos a elas. Primeira propriedade de potência é essa daqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Como é que funciona? Repete a base e soma os expoentes. Simples assim. Exemplo. A elevado a m vezes A elevado a n. Perceba, eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base, que é a base A.
que eu faço? Repito a base, A, e somo os expoentes, m mais n. Só isso. Em outras palavras, se eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, temos ali uma multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, que é 2, e somo os expoentes. 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5, então seria 2 à quinta, e 2 à quinta é igual a 32. Olha só que interessante, e realmente isso dá certo. Se eu fizer 2 ao quadrado, isso dá 4. 2 ao cubo, isso dá 8. E realmente 4 vezes 8 dá 32. Só mostrando para você que realmente essa propriedade funciona. Outra propriedade importante na potência, divisão de potências de mesma base. Como é que funciona? Bem similar à multiplicação. Eu vou repetir a base, só que ao invés de somar, eu vou subtrair os expoentes. E detalhe, eu subtraio na ordem em que eles aparecem, não invente. Quer ver só? Temos aqui uma divisão de potências com a mesma base. Olha lá, divido potências com a mesma base A. Vou repetir a base que é A e vou subtrair os expoentes. Quem está vindo primeiro na M e depois o N? Então é M menos N. Ou seja, se eu tiver 2 ao quadrado dividido por 2 ao cubo, temos ali uma divisão de potências com a mesma base que é a base 2. O que a gente faz? Repete a base que é 2 e subtrai os expoentes. Então não invente, é 2 menos 3. E não é 3 menos 2, para ficar mais bonito, como muitas vezes eu já ouvi de alguns alunos, tá? Então é 2 elevado a 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. E 2 elevado a menos 1, eu tenho uma potência com expoente negativo. O que eu tenho que fazer? Inverto a base. Então esse 2 vira 1 sobre 2. Esse expoente que era negativo, ele fica positivo. Aí fica meio elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, portanto, meio seria o nosso resultado final. E olha só que interessante. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. E se eu pegar 4 e dividir por 8, simplificando por 4 e por 4, 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, dá meio. Exatamente o resultado obtido na propriedade. Só mostrando para você que realmente isso funciona. Outra propriedade de importância, potência de um produto. O que é isso, professor? Vou mostrar aqui para você agora. Eu tenho um produto, A vezes B, só que é uma potência de um produto. Então perceba que o meu produto é a base e o meu expoente é o expoente M. Isso é o que nós chamamos de potência de um produto. O que você vai buscar fazer? Você vai repetir o produto, você conserva o produto e você vai distribuir os expoentes para as bases. Então é A elevado a M vezes B elevado a M. Ou seja, se eu tiver 2 vezes 3 ao quadrado, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, conserva o produto, vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Vezes 3 ao quadrado dá 9. E 4 vezes 9 dá 36. E olha só como é que isso realmente dá certo. Porque 2 vezes 3 é 6. E 6 ao quadrado realmente dá 36. Só para mostrar para você que essa propriedade ela funciona.
Se você acabou de aprender essa propriedade, você já aprendeu a próxima. Potência de um quociente. É a mesma ideia. Só que ao invés de trabalhar com multiplicação, trabalharemos com divisão. Exemplo. Eu tenho A divididos por B elevado a M. Isso é o que nós chamamos de potência de um quociente. A base da minha potência é uma divisão. O resultado de uma divisão é um quociente. Então, eu tenho a potência de um quociente. Eu mantenho o meu quociente, ou seja, mantenho a minha divisão, e eu distribuo o expoente para cada base. Portanto, A dividido por B elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M divididos por B elevado a M. Vou comprovar para você que isso dá certo. Quer ver só? Vou fazer isso aqui, ó. 2 divididos por 4 elevado ao quadrado. Temos aqui a potência de um quociente, mantenho a minha divisão, distribuo o expoente para as bases. Então, é 2 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Divididos, 4 ao quadrado, 16. E quando eu faço 4 sobre 16, simplifico por 4 e por 4, isso dá 1/4. Esse seria o meu resultado final. E olha só como é que isso dá certo. Se eu pego 2 e divido por 4, simplificando por 2 e por 2, isso daqui dá meio. E se eu elevo ao quadrado, também dá 1/4. Só para mostrar para você que realmente aquela propriedade, ela funciona. Beleza? Faltam outras 3 propriedades para nós observarmos. Portanto, seguindo. Continuando a brincar um pouquinho com propriedade de potência. Temos agora a potência de um expoente fracionário, potência de uma raiz e depois potência de uma potência. Vamos lá. Oitava propriedade, potência de um expoente fracionário. A potência se transforma num radical. Exemplo. Vamos supor que eu tenha A elevado a M sobre N. Tem uma potência que o meu expoente é uma fração. Portanto, é uma potência de um expoente fracionário. O que vai acontecer? Eu vou transformar essa potência num radical. Então, aqui eu coloco uma raiz. Detalhe, a base da minha potência vem para cá, para dentro. É o radicando do meu radical. E a gente tem aquele velho conceito macete. Qual é o conceito do macete? Quem está coberto fica descoberto. Quem está descoberto fica coberto. Imagine que isso aqui é uma cobertura. Quem está coberto por ela? O N. Logo ele vai ficar descoberto. Quem estava descoberto, sem ninguém cobrir, era o M. Ele passa a ficar coberto. Só isso. Ou seja, vamos supor que eu tenha 4 elevado a meio. Tenho ali uma potência com expoente fracionário. Logo, vou transformar essa potência num radical. De que maneira? A base da potência é o radicando do meu radical. Quem é que estava coberto? O 2. Ele passa a ficar descoberto. Quem estava descoberto era o 1. Ele passa a ficar coberto. Isso corresponde à raiz quadrada. 4 elevado a 1 é 4. Raiz de 4 vale 2. É assim que funciona essa propriedade. Nona propriedade aqui eu tenho potência de uma raiz. Na potência de uma raiz eu vou repetir o radical e eu vou distribuir o expoente para o radicando. Como assim? Se eu tenho como exemplo raiz quadrada de A
elevado a m é a mesma coisa que eu pegar o radical raiz de a, repetir, e eu trago esse expoente m para cá, para dentro do radicando. Só isso. Ou seja, se eu tenho raiz quadrada de 4 elevada ao quadrado, é a mesma coisa que fazer raiz de 4, e esse expoente 2 vem para cá, para dentro. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. E raiz de 16 vale 4. E realmente isso funciona. Por que que isso funciona? Porque raiz de 4, na verdade, é 2. E 2 ao quadrado realmente dá 4. Só para mostrar para você que essa propriedade ela funciona. E a última propriedade, potência de uma potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Exemplo. Vamos supor que eu tenha a elevado a m elevado a n. Eu tenho aqui potência de uma potência. Repito a base a e multiplico os expoentes m vezes n. Exemplo. 2 ao quadrado elevado ao cubo. É a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3. É a mesma coisa que 2 à sexta. Isso dá igual a 64. E isso funciona porque 2 ao quadrado dá 4 e 4 ao cubo também dá 64. Maravilha? Bom, espero que você tenha relembrado as propriedades. Como eu falei, elas são bem importantes quando a gente trabalha função exponencial. Gostaria mais uma vez aqui de agradecer pelo seu empenho, pelo seu esforço e dizer que você está bem perto, bem próximo de conseguir alcançar a sua aprovação. Continue acreditando no seu potencial, que eu tenho certeza que você irá realizar os seus objetivos. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Valeu!